Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Jorge Rodrigues e sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá? Jorge Rodrigues Logos, e compartilha para que esse canal venha crescer, para que possamos alcançar outras pessoas para a glória de Deus. Eu quero pensar com você em um assunto hoje que está no Evangelho que escreveu o Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46, que quando Jesus ele vai estar falando sobre pessoas que praticam a palavra e pessoas que não praticam a palavra. E às vezes a gente vê algumas pessoas nivelando tipos de pecado, falando sobre situações, o que não é, e tentando assim mesmo, fazendo um esforço para adivinhar quem é que pratica a palavra e quem é que não pratica. Alguns falam até em relação aos frutos, né? E, enfim, são vários assuntos que é uma verdade também. Mas Jesus, ele dá assim uma dica muito legal. Jesus, ele dá uma dica assim muito bacana. Ele diz o seguinte: olha, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não praticam aquilo que eu vos mando? Pronto, foi o que Jesus falou. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Se eu sou Senhor, por que vocês não praticam o que eu mando? Se eu sou Senhor, por que vocês não fazem o que eu digo? Se eu sou Senhor, por que vocês não aprendem aquilo que eu estou orientando para vocês? Ele diz mais o seguinte: olha, eu vou falar para vocês o que significa praticar a palavra. Ele diz o seguinte: olha, certo homem construiu uma casa na areia. Esse homem, ele ouvia a palavra, mas ele não obedecia a palavra. Ele ouvia os conselhos, mas ele não praticava os conselhos. Aconteceu que no dia veio um vendaval, veio uma chuva, veio um temporal sobre aquela casa, e grande foi a sua ruína, Aí Jesus disse: mas tinha um outro homem, que esse homem ele construiu a sua casa, mas esse homem foi diferente. Esse homem que ouviu a instrução, esse homem que entendeu a instrução, ele ouviu, ele entendeu e ele colocou em prática a instrução, o conselho. Esse homem ele foi construir uma casa e ele cavou o alicerce, ele foi em um lugar bem difícil mesmo, nenhuma pedra, ele cavou o alicerce e ali ele edificou a sua casa, ou seja, ali ele edificou a sua vida. Sabe, irmãos? E Jesus disse que veio o mesmo temporal que veio sobre a casa daquele que não praticava a palavra. Esse mesmo temporal, ele veio também sobre a casa daquele que praticava a palavra. E esse que praticava a palavra, essa casa não caiu, essa casa permaneceu, essa casa prevaleceu. Você lembra que Jesus ele falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Você lembra que Jesus falou que a igreja é o sal da terra? Você lembra que Jesus falou que a igreja é a luz do mundo? Pois é, então essa é a verdade sobre aquele que o teste para saber se nós praticamos a palavra de Deus, são os temporais da vida. Isso mesmo, o teste para saber se nós somos praticantes ou não da palavra de Deus são as tempestades, as adversidades, os problemas da vida. Como eu vou estar no dia mal, como eu vou permanecer, como eu vou prevalecer, como eu vou estar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, como é que eu vou estar? Olha, a gente vê a gente tem ouvido muito nesses últimos dias, pessoas dizendo o seguinte, usando até a palavra para dizer o seguinte: olha, praga nenhuma chegará à tua tenda e tal, e é muita conversa e é muito assunto. E na verdade, muitas dessas pessoas que estão falando isso, elas precisam saber agora como é que vão expulsar a praga que chegou, a praga que já está na sua tenda. Nós estamos em um período, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas nós estamos vivendo um período no mundo assim muito caótico, que é o período aqui do coronavírus, né? E muitas pessoas têm usado esse argumento para dizer que o coronavírus não vai chegar na sua casa, a praga que não vai chegar. Mas na verdade já chegou outra praga, chegou a depressão. Isso, chegou a depressão, isso é uma praga. Chegou o medo, isso é outra praga, tá bom? Chegou a ansiedade, isso é outra praga. Chegou o medo de quebrar, isso é outra praga. Chegou o medo de tudo, chegou o pavor, chegou o terror. E agora como eu vou me levantar? Querida, a praga chegou na sua tenda.
Agora a questão é como você está lidando com isso. Vamos ser realistas. Como você está lidando com isso? Talvez essa depressão, talvez essa ansiedade, talvez isso que você está vivendo agora, talvez fosse melhor se você tivesse pegado o vírus. Talvez você não tivesse tão abalado, tão arrebentado, tão angustiado, tão derrotado como você está agora. Então, querido, vamos lá. Vamos ser sinceros. Agora é como essa praga vai sair. Como esse negócio vai sair da minha vida, porque esse dia mal, essa tempestade, esse temporal chegou na minha vida e eu não sei como fazer agora, Senhor. E agora o que é que eu vou fazer? Então Jesus, ele dá um conselho sobre aquele que ouve a palavra de Deus, sobre aquele que obedece, aquele que não obedece. É como ele vai estar em pé. Ele vai estar em pé ou não? Ele vai cair ou não? Enfim, querido, quem é você no dia mal? Quem é você no dia da tempestade? Quem é você no dia do temporal? Porque o dia mau, o temporal, Jesus disse que ele chega para todo mundo, para aquele que os dois, e observe que os dois constroem, tá bom? O que escuta a palavra e não obedece, ele constrói a casa, mas aquele que escuta e obedece, ele também constrói. Os dois constroem, então não é o que construímos, é quem vai ficar em pé no dia mau. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.